Olá a todos, gente, hoje mais um vídeo e se você ficar comigo até o final eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado, poderosamente edificado, porque eu vou trazer uma mensagem profética, uma mensagem escatológica, onde você vai conseguir fazer um panorama, ter a plena certeza e convicção que eu e você, todos nós, a gente está vivendo o tempo da volta de Jesus, tá certo? Mas para isso, como eu falei, você tem que ficar comigo nesse vídeo até o final. Bom, você sabe que o rei Davi, né, famoso por suas batalhas, famoso por suas conquistas, famoso por ser alguém segundo o coração de Deus, ele comprou terras, né, de Araúna, que era um jebuseu exatamente naquela região do Monte do Templo, do Monte Moriá, onde hoje você vê situado a mesquita de Haram al-Sharif, aquele complexo, melhor dizendo, de Haram al-Sharif ali, e o Domo da Rocha, que é a cúpula dourada, certo? Então ele comprou, ele, através de muitas conquistas, né, não pôde construir o primeiro templo, e o primeiro templo foi construído então pelo seu filho, o rei Salomão. Vocês sabem que o rei Salomão construiu o primeiro templo com materiais, com um acúmulo de riquezas, né, que havia sido deixadas pelo seu pai, o rei Davi. O templo ele se localizava exatamente no cume do monte do templo, né, no leste de Jerusalém. Você sabe também, deve saber disso, que a região onde se situava o templo, o primeiro templo, foi exatamente segundo a própria Bíblia judaica, né, a Torá, onde Abraão havia oferecido Isaque como sacrifício. Isso está relatado na sua Bíblia, certo? Então foi algo realmente extremamente histórico. Israel teve o seu primeiro templo e esse primeiro templo ele foi destruído pelos babilônicos, né? E isso você pode acompanhar também na sua Bíblia. Depois nós tivemos o segundo templo. A história desse segundo templo começou da seguinte maneira: Israel estava cativo na Babilônia, Ciro, o rei Ciro, toma a Babilônia, né? E ordena o repatriamento dos judeus de volta para Israel, para Jerusalém, e ordena imediatamente também a reconstrução desse segundo templo, certo? Então, Ciro faz isso, ordena a reconstrução e o templo é reconstruído exatamente no mesmo local onde havia sido construído e destruído o primeiro templo, ou seja, no Monte Moriá. Essa construção ela foi interrompida também durante o reinado de Ciro e depois foi concluída sob o reinado do rei Dario ou Dário, né? Então, foi um tempo também extremamente importante, histórico para Israel. Gente, nesse segundo tempo já não havia mais a tábua dos 10 mandamentos, os vasos com maná, a arca da aliança, o fogo sagrado, o óleo sagrado e o cajado de Arão. Então não havia mais nada disso, né? E esse templo, vocês conhecem a história também, mesmo porque eu já falei aqui no canal, ele foi destruído por volta do ano 70 depois de Cristo, numa invasão liderada por Tito, e também haviam ali outros povos, certo? Então esse foi o primeiro e o segundo templo. Há basicamente três correntes, assim, três teorias, né? Onde exatamente, geograficamente, o primeiro e o segundo templo estavam localizados. Isso eu estou me referindo, logicamente, na posição do monte do templo. A primeira teoria diz que ele estava exatamente localizado onde está hoje a cúpula dourada, o Domo da Rocha, né? A segunda teoria diz que ele estava mais ao norte do Domo da Rocha, e a terceira teoria é de que ele estava mais ao leste do Domo da Rocha, né? Segundo o professor Joseph Patrick, que é da Universidade Hebraica. Então são as possíveis localizações geográficas do Monte do Templo, por isso que se fala que não precisaria ser destruída, né, nem a mesquita, nem o Domo da Rocha para a reconstrução desse terceiro templo. Aí talvez você possa estar se perguntando assim: tá, pastor, mas eu não entendo por que você fala de reconstrução do terceiro templo. É muito simples, a Bíblia profetiza que no final dos tempos o anticristo vai se assentar no templo querendo parecer Deus. O apóstolo Paulo escreveu isso em 2 Tessalonicenses, onde ele profetiza que o anticristo, em um determinado período da história, na grande tribulação, ele vai se assentar nesse local. Mas você sabe, com certeza, hoje, que esse templo em Israel, ele não está ainda reconstruído, né? Nós tivemos o primeiro, tivemos o segundo, e falta reconstruir o terceiro para que a profecia se cumpra. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar com você agora. Por quê? Porque eu vou mostrar para você uma matéria de cunho profético importante, né? Onde você vai perceber realmente que as coisas estão avançando muito rapidamente. Só para trazer mais uma informação, mais algumas informações, depois que o segundo templo foi destruído no ano 70, Israel também foi
logo depois espalhado entre as nações, ficou quase 2000 anos sem pátria, sem território, e muitas profecias do Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, muitos textos diziam que Israel um dia voltaria a ser nação, voltaria a ter um território, ter uma pátria, porque Israel foi dispersa por todas as nações, certo? A própria Bíblia, por exemplo, diz em Isaías, no capítulo 66, no verso 8, o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma nação em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então, a Bíblia profetiza através do profeta Isaías que nos últimos dias uma nação nasceria em um só dia, de uma só vez. E foi exatamente o que aconteceu em Israel, ou melhor, com Israel, em 14 de maio de 1948, com a votação, com a aprovação da resolução 181 na ONU, que criou novamente o moderno Estado de Israel, cumprindo essa profecia de Isaías e outras que a Bíblia falava a respeito, certo? Então, depois de quase 2000 anos, porque Israel não poderia ter um terceiro templo se primeiro não tivesse um território, não tivesse uma pátria, não tivesse um local onde o povo judeu estabelecesse ali o seu território. E depois de quase 2000 anos, veja, do ano 70 até 1948, 47 para 48, Israel então efetivamente alcança, recebe a promessa de Deus de ter novamente um território, uma pátria, uma nação. Só que quando isso acontece, as lutas de Israel não acabam, exatamente como acontece na minha e na sua vida. Quando a gente alcança a promessa, ou quando a gente está muito próximo de alcançar uma promessa de Deus, a gente pensa, às vezes as pessoas pensam que as lutas acabam, muito pelo contrário, porque o inimigo sempre quer nos tirar desse lugar, desse ambiente onde Deus prometeu ali um propósito, né? E assim foi com Israel. Israel começou a batalhar em diversas batalhas, em diversas guerras, e uma das mais famosas foi a Batalha dos 6 Dias, a Guerra dos 6 Dias em 1967, onde Israel vence uma série de nações, né? Uma liga de nações árabes, e reconquista mais territórios para sua pátria. Só que uma coisa que aconteceu logo depois disso, em 17 de junho de 1967, o ministro de Defesa de Israel à época, Moshe Dayan, se reuniu com um conselho muçulmano composto por 5 autoridades muçulmanas. Ele entrou na mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo, e deu o controle administrativo do Monte do Templo para o rei da Jordânia. Então, exatamente por conta desse motivo, esse território do Monte do Templo hoje é controlado pelos árabes e não pelos judeus. Mas a promessa de Deus diz que nos últimos dias vai haver ali um terceiro templo. E é exatamente sobre isso que eu vou mostrar para você agora. Por quê? Porque fatos proféticos estão acontecendo onde fica muito claro para a gente que essa reconstrução desse terceiro templo está muito próximo, e eu vou mostrar isso para você agora nessa matéria, tá certo? Então veja só. Está aí na sua tela, olha só. Parlamentares em Israel discutem preparação para acesso ao terceiro templo. Veja agora que são parlamentares. Judeus discordam do acesso ao Monte do Templo ser controlado por muçulmanos. Então você vê aí já uma movimentação, né? Eu vou ler para você aqui, ó. O Partido Sionista, liderado por Itamar Ben-Gvir, realizou uma discussão no Knesset, que é o Parlamento de Israel, sobre a substituição da ponte que é usada por judeus e pessoas não muçulmanas para entrar no Monte do Templo e está deteriorada. Ele falou que a situação da ponte está muito longe do que deveria ser, pois ao mesmo tempo que é bom poder ir ao Monte do Templo, eles podem melhorar as condições de passagem, né? Diz assim: planos para construir o terceiro templo. Não é apenas uma questão de engenharia a entrada para o Monte do Templo ser uma estrutura temporária. Voltamos para a nossa terra. Precisamos pensar em como as pessoas irão ao Monte do Templo assim que o templo for reconstruído. Veja que eles não colocam como uma hipótese. É assim que o templo for reconstruído. Precisamos pensar já como as pessoas vão chegar ao Monte do Templo. Então veja só, em Israel começou a construir a base para a ponte em 2014, mas teve que ser desmontada por causa do governo jordaniano, fato que também incomoda os israelenses. Nesse inteirinho, os palestrantes afirmaram que desejam construir o terceiro templo e que não podem negar a construção do judaísmo com o Monte do Templo, precisando expandir a educação sobre esse assunto e tornar o local mais acessível para os judeus, segundo o The Jerusalem Post. Então veja só, gente,
Os judeus estão trabalhando fortemente. Vocês sabem, eu já mostrei aqui no canal outras vezes que políticos estão subindo ao monte do templo, têm pedido pela reconstrução do terceiro templo. Existe um instituto em Israel responsável, que está na linha de frente, né, para a reconstrução do terceiro templo, que é o Instituto do Templo, onde já tem todos os utensílios, tem todas as ordenanças de Deus, né, para que o templo seja exatamente nos mesmos moldes, nos mesmos padrões bíblicos. Você vê ali escola de sacerdotes, treinando os sacerdotes, você vê os rituais que são realizados, a própria busca pela novilha vermelha, conforme está escrito lá em Números capítulo 19. Então, tudo sendo preparado, tudo sendo modificado. Israel, agora você sabe, tem feito aí diversos acordos, né, com países árabes desde o ano passado. Bahrein, Marrocos, Sudão, Emirados Árabes Unidos, enfim. O que nunca aconteceu, Israel só tinha feito até hoje 2 acordos, né, que foi com o Egito e com a Jordânia. Fora isso, nunca houve, né, uma tratativa nesse sentido mais ampla. A Arábia Saudita também tem se colocado muito pró-Israel nessa questão do Monte do Templo, tem dito que os muçulmanos não têm absolutamente nada a ver com o Monte do Templo, porque os 2 locais mais sagrados para o Islã são Meca e Medina, na Arábia Saudita. Então, o Monte do Templo com certeza poderia ser destinado a Israel. Então, você vê que todos os acontecimentos políticos estão se movendo para a reconstrução do terceiro templo. E por que isso é extremamente profético? O apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que o anticristo vai se assentar nesse lugar no fim dos tempos. A Bíblia diz exatamente o seguinte, ó: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Lógico, 2000 anos atrás, o dia de Cristo não estava perto para o apóstolo Paulo. Então ele explica: porque não será assim sem que antes venha a apostasia, já estamos vivendo a apostasia há muito tempo, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele vai se assentar no templo de Deus como Deus, querendo parecer Deus. Então veja, Israel teve o primeiro templo, foi destruído, teve o segundo templo, foi destruído no ano 70, ficou 2000 anos sem território, voltou a ter o seu próprio território em 1948, de lá batalhou pela sua existência até agora, e exatamente nesse tempo, nessa época de pandemia, de lockdowns, de paralisação das atividades, da economia, de digitalização da economia, das nações fazendo acordos históricos com Israel que nunca existiram em toda a história de Israel, a Bíblia profetiza que vai haver a reconstrução do terceiro templo. E tudo no Monte do Templo tem se voltado a esse propósito. E agora eles estão inclusive pensando no acesso ao terceiro templo, já que o terceiro templo ele não é um sonho, não é um mero projeto, mas é uma realidade para os judeus, e isso com certeza vai acontecer muito mais rápido do que eu e você pensamos. E a Bíblia diz que o anticristo vai se assentar nesse lugar para se intitular o próprio Deus. Então, o que isso significa? Significa que eu e você estamos sim vivendo o tempo do fim. Se você ainda não despertou para essa realidade, se você ainda não acordou, se você acha que vai demorar, que está longe, que não precisa se preocupar, então você pode ser pego de surpresa, porque de uma hora para outra, simplesmente politicamente, geopoliticamente, o acordo pode ser dado, pode ser divulgado, melhor dizendo: olha, começaram as obras para a reconstrução do terceiro templo. E você tem ideia quanto tempo demora para esse templo ser reconstruído segundo os próprios judeus? De 4 a 6 meses. Já pensou? Então, isso significa que estamos muito próximos desse período chamado Grande Tribulação. E o que a Bíblia chama de grande, você pode ter uma convicção: é grande, não é nada pequeno, certo? Então, isso com certeza traz para a gente um despertamento para melhorarmos a nossa saúde espiritual, né? A nossa vida espiritual, buscando a Deus, clamando a Deus, fazendo a nossa parte, amando o nosso próximo, perdoando, lendo a Bíblia, se aprofundando nas Escrituras, recebendo o alimento espiritual, evangelizando, porque o ID de Jesus não é simplesmente uma faculdade, não é uma liberalidade, um convite, é uma ordem, mas com certeza a gente tem que simplesmente entender que esse é o tempo do fim, né?
contagem regressiva para a volta de Jesus está acontecendo e esse cronômetro está passando muito rapidamente, tá bom, gente? Então eu quero trazer essa mensagem para você, que você possa ter um despertamento espiritual na sua vida, porque os dias são maus, eu tenho dito aqui em muitos vídeos, os dias são maus, algumas coisas estão vindo rapidamente para o Brasil, eu tenho falado nos meus últimos vídeos, né? Muitas coisas vão pegar aí muitos cristãos de surpresa, então é tempo de você se posicionar em Deus, realmente sair de cima do muro, sair daquela vidinha morna, aquela vidinha sem sentido e realmente entender que você não nasceu apenas para comer, beber, crescer e morrer. Você tem um propósito aqui e você precisa exercer esse propósito de Deus e em Deus na sua vida, tá certo? Então, essa é a mensagem de hoje, gente. Um forte abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.